vídeo é para você que quer aumentar o faturamento, alavancar o faturamento da tua oficina e jogar esse faturamento para cima de 50 mil reais por mês. Eu sou Evandro Muslinger e nesse vídeo eu vou te ajudar aí como que você vai aplicar pelo menos 2 gatilhos mentais no seu dia a dia para que você possa aí fazer aprovar o orçamento de forma muito mais fácil. Hoje nós vamos falar sobre 2 deles, vamos falar sobre necessidade e sobre autoridade. Aí você vai perguntar, Evandro, como é que eu vou utilizar isso? Necessidade. Vamos lá. Se o cliente chega na tua oficina com algum determinado problema, ele existe uma necessidade de fazer um serviço. Só que você precisa passar essa necessidade para o teu cliente, porém de forma íntegra. E como que? O que seria isso, Evandro? Passar uma necessidade de forma íntegra. Existem coisas num carro que nós sabemos que não tem tanta relevância. Um exemplo, queimou uma lampadazinha, queimou algo assim, deu um probleminha. Isso não vai deixar o carro na estrada, não vai gerar um problema de segurança para a família do cliente, não vai gerar nenhum problema que acarrete num custo maior mais para frente. Mas existem certas coisas dentro de um carro que a falta da manutenção ou pode gerar um prejuízo muito grande para o cliente ou pode trazer risco de segurança. Vamos dar um exemplo de um pivô de uma roda que está se soltando, que está lá com folga, pode cair uma roda fora. Vamos aplicar o que eu uso muito aqui dentro da loja. Às vezes o cliente chega aqui, o carro com câmbio automático, seus 100 e poucos mil quilômetros, e o cliente nunca fez uma manutenção, nunca trocou um óleo do câmbio automático. Então, nesse momento, é necessário usar a necessidade, o gatilho da necessidade. E como é que eu vou aplicar nesse caso? Eu vou estar falando para o meu cliente a necessidade de trocar, porque se não fazer essa substituição, essa manutenção preventiva no câmbio automático, como isso acontece em todos os componentes do carro, na troca do óleo motor, na troca de uma correia dentada, caso eu não mostre essa necessidade de forma correta, o cliente não vai fazer essa manutenção, porque até mesmo uma troca de óleo de um câmbio automático ou de uma correia dentada dos carros mais novos hoje é um procedimento mais caro. Então eu preciso mostrar para ele de forma íntegra que se ele não fizer isso vai custar muito mais para o bolso dele, vai se tornar uma manutenção muito mais cara caso venha dar problema. Por que eu falo que tenho que ter integridade? Porque eu não vou sair mentindo para o meu cliente, isso, aquilo. Porém, eu preciso mostrar para ele a real necessidade de fazer aquela determinada manutenção. Porém, para mim passar essa necessidade de forma correta, eu preciso aliar a isso a autoridade. E como que eu vou aliar junto com isso a autoridade? Eu preciso conhecer do assunto, eu preciso saber do que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para você, de repente você não conhece o que é um gatilho da autoridade, mas quando você provavelmente ficou mal alguma vez, já você foi no médico. Quando a gente vai no médico, a gente tem ele como doutor, porque ele fez lá uma especialização, ele estudou muito para aquilo, ele conhece do corpo humano, ele sabe tudo o que acontece no corpo humano, vamos dar um exemplo assim, e ele é uma autoridade naquele momento. E quando nós estamos na nossa oficina, nós estamos falando para o nosso cliente sobre determinado assunto, sobre determinada falha, naquele momento o cliente ele está pagando para a gente que sabe do que está fazendo. Então, nesse momento, a gente é autoridade. A gente precisa utilizar essa autoridade. E como que a gente vai utilizar essa autoridade? A gente precisa ter conhecimento técnico. Porque na primeira gaguejada que você der na frente do teu cliente vai pensar, será que ele sabe o que está fazendo ou será que ele só não soube me passar o diagnóstico? Então, nós começamos a gerar uma certa dúvida. Então, você precisa saber sobre o que você está falando para mostrar a necessidade para o cliente, falando as consequências, o que pode acontecer no veículo caso, porventura, ele não venha fazer a manutenção, quais são as despesas maiores que vão ter, usando integridade, como eu já falei, porque você não vai sair mentindo, falando o que não vai acontecer com o carro do cliente, ou caso não esteja num ponto crítico, não esteja na hora de fazer manutenção, você não vai usar, por isso que é necessário sim integridade. Nós sabemos que dentro da oficina tem muita gente desleal e é por isso que a gente tem que provar todo dia que a gente é diferente. Então, utiliza-se sempre necessidade junto com autoridade, para isso é preciso ter conhecimento técnico. Utilizando esses 2 gatilhos mentais que eu te passei aqui, a gente consegue alavancar o nosso faturamento da oficina. Por quê? Porque a gente consegue aprovar orçamentos maiores. A gente passa confiança para o cliente, automaticamente transparência para o cliente. Quando a gente conversa com o cliente, gera um laço com o cliente, ele automaticamente vai depositar, vamos dizer assim, confiança em nós, o seu dinheiro na nossa oficina e a gente vai resolver problemas. Então, a partir de hoje, o que você pode estar utilizando na tua oficina para fazer vendas é necessidade e autoridade. Segue isso que vai dar certo.